Salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do Avante Procast, o seu parceiro de conteúdo. E aí galera, quero saber como é que vocês estão. Olha, o convidado de hoje aqui, a pessoa com quem eu vou conversar hoje aqui, é uma pessoa sensacional que entende muito de um marketplace absurdo aqui que vai arrebentar e a gente aposta muito. Inclusive a gente do Avante Pro aposta muito lá. Mas antes da gente seguir, só preciso falar de duas marcas importantes aqui. A primeira, o Avante Pro, que é o nosso patrocinador oficial desses episódios em diante aqui agora também. Sempre foi de todos, né? Mas agora eu preciso ressaltar essa informação aqui. E o Avante Pro, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente nova perguntando o que significa o Avante Procast, gente que está começando a saber o que é marketplace e tudo mais. Então eu preciso explicar aqui para o público em geral também, beleza? O Avante Pro é a melhor ferramenta de análise de mercado que tem no Brasil hoje. Ela atende diversos marketplaces e ela é capaz de entregar para você produtos com alta demanda e baixa concorrência, para que você possa ter muito resultado ao vender no marketplace favorito seu, porque pode ser um, pode ser dois, pode ser três, você vai poder escolher, beleza? E a outra marca que eu quero trazer para você aqui é o Avante Pro Black. Você que já está no nível mais avançado, você que já consegue operar muito bem, já consegue se organizar, despachar o produto no prazo, já opera o fulfillment, já opera os canais logísticos do Mercado Livre, está naquele momento de dar volume, você só precisa ter mais informação. O Avante Pro Black é a ferramenta ideal para você, porque ela simplesmente consegue varrer o Mercado Livre inteiro e trazer para você todos os produtos que estão em alta na categoria que você quiser. Inclusive, até o mês de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro de 2024, este link que eu vou deixar para você aqui, libera 2 meses gratuitos do Avante Pro Black para você testar, sem ter que passar cartão, sem nada. É só cadastrar, vincular sua conta e sair usando a ferramenta na hora. Eu tenho certeza que você vai adorar ela. Beleza? Agora sim, eu vou bater um papo com essa pessoa extraordinária aqui, que eu já conheço de um tempo aqui já e que manja muito de Amazon. É a Ari. E aí, como é que você tá? Tudo bem? E aí, Gustavo, tudo bem? Tô Tudo. ótima. Obrigada aí pelo convite, estar aqui hoje falando com você, muito bom. Todo mundo que tá aí assistindo também. Muito obrigado pela presença aí, de ter vindo lá de Jundiaí, aqui em São Paulo. É um rolezão, mas não é tão grande também não, né? Afinal de contas, você está acostumado a vir para São Paulo buscar produto aqui no fornecedor, né? Com certeza. Lá no início, né, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso, mas quando comecei, vinha para São Paulo praticamente toda semana. Já cheguei a vir 2 vezes na semana. Então, cara, São Paulo, como se diz, né? Caminho Jundiaí, Paris, a gente sabe de cor. Não precisa de GPS Não, mais. não precisa, só vai. E escuta, eu sei que você é lá do Goiás lá. E você já operava lá no Goiás lá ou não? Você começou a vir aqui de São Paulo? Não. Eu sou de Goiás, né? Pra quem não sabe, eu sou de Anápolis, uma cidade do interior de Goiás. Fica 50 quilômetros de Goiânia, tipo Jundiaí, São Paulo, pra quem conhece, né? E eu mudei pra São Paulo no intuito de trabalhar em CLT, empresa, tudo mais. E no meio tempo, acabei, não sabia nada de marketplace. Só comprava e olhe lá, comprava em AliExpress, né? Essas coisas mais assim. Eu costumo brincar, a gente brincava que Mercado Livre nem chegava em Goiás na época. Então, porque antigamente, né, e tal. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu vim trabalhar CLT, né? Mudei pela empresa, então houve uma oportunidade de mudar para São Paulo pela minha empresa que eu trabalhava, e eu abracei a oportunidade, sempre quis explorar assim, sair, enfim. Então eu falei, cara, deixa eu aproveitar isso daqui e vou ver o que São Paulo tem a oferecer, né? A menina lá do interior de Goiás, então tudo era novidade. E aí mudei para São Paulo aqui para trabalhar, enfim, comecei, e aí me deparei com aquilo que eu acho que quem mora aqui em São Paulo sabe, custo de vida totalmente elevado, né? Então, assim, o que eu vivia lá em Goiás, aqui dava para eu pagar meu aluguel, basicamente, né? Meu aluguel ali do meu apartamento e tal. Então, começa aquela velha história que eu acho que a grande maioria que assiste e que começa no marketplace é aquilo, né? Como que eu posso fazer para complementar a renda? Como que eu posso fazer para eu começar a ter um extra aqui para eu poder viver melhor, poder, né, pelo menos fazer alguma coisinha ali. E aí, nesse meio tempo, eu pensei em abrir negócios físicos. A gente conhece o online, eu acho que hoje já está mais facilitado, mas isso não tem muito tempo, mas vai fazer 4 anos atrás. A gente sabe do online e tudo, mas você
a primeira coisa que passa na mente da gente é um negócio físico, né? Acho que hoje isso está até mudando um pouco mais. E aí fui começar a correr atrás de procurar como abrir negócio físico, aí conheci modelo de franquia, interessei, porque você já pega ali um negócio meio que pré-validado, né? E fui pesquisando, né? Nessa pesquisa aí, nessa Google ali, YouTube, pesquisando, eu não sabia nem como abrir um CNPJ, um MEI, né? Porque a gente acaba que não tem esses conhecimentos, não é algo que é facilitado. Eu acabei caindo em um vídeo no YouTube ali de um rapaz falando que em 3 meses ele tinha aberto o MEI e tudo mais e tinha estourado o faturamento do MEI, né? E na época eram 70 e poucos mil. Que Acho pra que era mim... vídeo meu isso aí, viu? Vamos entregar o santo. Não entregar o santo, não. Mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu não sabia ali direito, estava começando e eu não sabia nem abrir um MEI, nem nada. Pesquisando, na hora que eu vi que o cara falou que bateu 70 e poucos mil, a mente de quem está começando, eu falei, caraca, 70 e poucos mil, como que ele fez isso, né? E aí ele foi falar, ele tava vendendo no Mercado Livre, na época, né? Aí, sabe quando dá aquele estalo, assim, parece que quebra um vidro, assim, na nossa cabeça? Eu falei, uai, peraí, dá para ganhar dinheiro assim? Né? E aí comecei a pesquisar mais e mais a fundo ali. E aí, desenrolando ali, eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Porque o que me interessou, na época, é porque ele falava, olha, eu bati esse faturamento, né? Eu desenquadrei do MEI em 3 meses, sem precisar sair do meu emprego, no CLT. E na época, se eu saísse do meu emprego, ou eu voltava para Goiás, porque eu não tinha como me sustentar, ou eu tinha que apostar tudo que eu tinha ali no negócio. E para mim era praticamente impossível. Então, assim, eu ia acabar cometendo um erro ali e tudo mais. Então, quando ele falou isso, me interessou mais ainda, né? E hoje é totalmente possível, né, Gustavo? Hoje a gente já entende um pouco mais, fala, cara, dá para você começar devagar ali, no CLT, fazendo uma renda, e logo o negócio pode se tornar sua fonte de renda principal. Então, foi isso que aconteceu. Então, na mesma hora quebrou um vidro assim na minha cabeça, eu falei, caraca, dá para eu fazer isso então. Dá para eu abrir um MEI e continuar trabalhando CLT, porque eu achei que não tinha como, né? A gente é muito leigo, assim, isso não é trabalhado em escola, ensino, nem nada, então a gente tem que começar a procurar por conta própria. Então eu falei, cara, dá para eu fazer isso, dá para eu ter uma renda aqui. Obviamente que contando aqui hoje e tal é muito simples, mas na época não foi tão assim, que até ter os primeiros resultados e tal. Mas assim, basicamente, em contexto, foi assim que eu comecei. Né? Então, deu ali mais ou menos uns 6 meses. Eu sou muito ruim de data, mas se eu não me engano, uns 6 meses. Eu já estava começando a ter uns primeiros resultados. Demorou, sabe? Que eu comecei mesmo, até engatar e tudo mais. Que eu estava começando a ter uns primeiros resultados que eu estava conseguindo, entre aspas, quase tirar o meu salário que eu tirava no CLT. Não o salário, né? Porque era o lucro da empresa. Isso, o lucro da empresa estava me dando de retorno o que eu tinha de salário. Mas 6 meses? 6 meses. Mas eu não ganhava muito bem, não. Tudo bem, mas... Ué, você dobrou o seu salário em 6 meses praticamente. Sim, e aí é onde começa aquele negócio, né? Então, como lá atrás começou eu querendo uma renda extra. Quando eu vi o potencial do negócio, eu me adaptei rápido, comecei a estudar bem ali. Dedicou. Quando eu pego um negócio, eu acho que eu vou ali até onde eu consigo, o máximo possível. Então, na época, eu comecei a estudar, eu via muita gente falando, nossa, tem que reinvestir. E a matemática é básica ali, eu falei, cara, realmente, se eu não reinvestir, o negócio não vai pra frente, né? E aí, tudo que entrava, eu ia reinvestindo. Então, eu falei, cara, eu tenho que segurar no CLT mais um tempo, porque senão eu não vou conseguir reinvestir. Né? E foi o que eu fiz. Então, eu fiquei mais ou menos quase um ano nessa jornada dupla aí. Não foi... então, eu não conseguia desenvolver mais ainda na empresa, porque eu não conseguia... Na minha empresa, né, no caso, vendendo no Mercado Livre ainda na época, né? Ainda não tinha nem chego a Amazon nisso daí. Porque eu não conseguia tempo. Né? Então, me dedicava um pouquinho depois do horário, acordava um pouco mais cedo. Na hora do meu almoço, eu embalava no porta-malas do carro ali, alguns produtos levava nos correios na época, né? Sabe que é muito comum. É muito comum a história de o carro da pessoa virar o estoque, a mesa de embalagem e tudo, né? Impressionante. Sim, era. Porque como eu não tinha muito produto, na época eu não tinha full ainda, né? Hoje eu acho que é até mais rápido de liberar. Na época era bem demorado e tal. Então, eu levava ali os produtinhos que eu tinha dentro do carro, no porta-malas, na hora do almoço ia ali, embalava, imprimia, a empresa não vai assistir, então tá tudo certo, imprimia lá na empresa mesmo, a etiqueta, e colava no pacote ali, na hora do almoço ia nos correios, né? Antigamente quando eu comecei no Mercado Livre, você vendia, podia postar no outro dia, não era igual hoje que tem aquele horário de corte, e aí ia lá, embalava tudo bonitinho, entregava nos correios, show de bola, então assim, ia pro outro dia, e aí ia acontecendo, sabe, assim, não era nada...
expressivo a ponto, assim, juntava no... Às vezes a gente fala assim, nossa, então ela vendia muito. Mas não, se você faz vendas constantes ali, nem que seja muito todo dia, no fim do mês costuma dar um retorno legal. Sim. E ainda mais quando a gente é MEI. Você não paga imposto, você paga aquela alíquota. Então, e assim, eu não sei... Hoje eu sei que é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas nessa época que eu comecei, é até loucura falar isso, mas a gente colocava qualquer jeito ali e meio que vendia. Não sei, sabe, era doideira. Eu comprava, os produtos não comprava no melhor preço, porque eu não tinha grana para isso, né? Para comprar ali de importadora, enfim, não comprava no melhor preço. E ainda assim eu conseguia vender e tirar um lucro em cima, né? Só que, como sempre, o mercado vai sofisticando e hoje já não é tão mais possível fazer isso. Mas na época dava para fazer isso sim. Então, assim, de lá para cá a gente veio... nesse ano eu fiquei assim, até que eu cheguei uma hora que eu falei assim, cara, e agora? Você chega naquela que eu acho que muita gente passa, né, Gustavo? E agora? Eu saio da minha empresa, daquele medo. Tomar essa decisão deve ser tão difícil, muito, né? Muito. E eu falei assim, agora eu saio. E eu já estava chegando num nível que eu já estava meio que desanimando das vendas online. Porque foi me dando medo. Eu falei assim, agora? Precisa dar esse medo, né? Dá sim. Se eu sair... Empreender dá medo, não tem jeito. É um risco. Um risco. Então, eu falava assim, se eu sair... E aí, conversava com as pessoas, querendo ou não, as pessoas... Às vezes, desencorajam. Olha, você tem que pensar bem, tal. Você tem seu emprego, tal. E eu falava assim, se eu sair e não der certo, aquele medo, tudo. Mas eu lembro que foi no fim de ano, como se diz, né? Eu acho que tudo é sinal. Eu falei, cara... Foi no fim de ano, de dezembro para janeiro. Naquela coisa, aí lá na empresa que eu trabalhava, eles iam me mudar de setor para fazer algumas coisas lá que eu não concordava. Eu falei, cara, esse é meu sinal. Eu tava, sabe, eu pedia um sinal e tudo. Eu falei, esse é meu sinal, eu tô infeliz, eu não tô gostando, então eu vou investir no meu negócio aqui com tudo. Aí deu janeiro, conversei com o meu chefe lá, comentei com ele, já sabia, o pessoal via, né? Já sabia que eu tava fazendo isso. Falei, vou me dedicar pro meu negócio e tal. Conversei tranquilo lá, entenderam, saí da empresa. E aí, sim, eu pude me dedicar 100% ali. Aí, por isso que eu falo, quando a gente está focado ali, realmente está empenhado em fazer dar certo, ninguém segura. Porque aí eu falei, cara, agora eu vou com tudo. E aí, foi assim, foi muito rápido, né, que tudo começou a dar certo ali desde então. Então, assim... A hora que você saiu da CLT também, você caiu de cabeça no negócio. E a opção era dar certo. O plano A era fazer dar certo, o plano B era fazer o plano A dar certo. Exatamente, 100%. Porque eu falei assim, eu tinha o seguro-desemprego, né? Seguro-desemprego não, desculpa, o acerto, porque eu não pegava seguro por causa na época do MEI. E aí, do CNPJ, e aí eu tinha meu acerto, eu falei, eu vou me segurar com esse acerto aqui até onde eu consigo, para não tirar nada da empresa, e vou fazer... ali dando certo, né? Então, eu falei, vou ter que fazer. Então, segurava, não estava saindo. Eu falei, bom, preciso me dedicar à minha empresa. Não tem dinheiro para sair, não tem... Vou ficar aqui no básico, do básico, do básico mesmo. E foi muito tempo assim. Consegui fazer o dinheiro durar ainda mais do que eu esperava, porque eu ia economizando bem ali para reinvestir 100% na empresa, né? Então, nesse meio tempo foi o que eu fui fazendo. E aí, sumi de tudo... Cara, assim, tipo, rede social, nada, só ficava ali, 100%. Era embalando, procurando produto, vindo em São Paulo. Quantas vezes já vendi coisa que não tinha que correr em São Paulo para buscar. Assim, Quem várias. nunca? Exatamente, várias vezes. Aí chegava aqui em São Paulo, não achava o produto, aí tinha que dar um jeito, falava com o cliente, pedia para cancelar, enfim, você sabe, né? Quem vive aí, como se diz, né? Quem vive sabe. Faz parte. E vou dizer o seguinte, você passar por isso... E você, de alguma maneira, resolver, vai te dar um conforto, porque senão você vai ficar vivendo aquele desespero. Meu Deus, e se eu vender e não tiver o produto? Se eu vender não... a hora que você vender e não tiver o produto, você vai resolver de uma ou de outra maneira. Este medo de não ter o produto vai diminuir, entendeu? Então, faz parte do processo de evolução profissional, entendeu? Sim, total, não. E era assim, às vezes eu pensava assim, cara, eu prefiro resolver o problema do que não ter o problema para resolver, porque dava um jeito, desenrolava ali. Quantas vezes eu já fui no shopping, tinha uma loja de utilidades lá perto, no shopping, sabe, perto da onde eu morava, e eu falava, cara, eu sei que lá no shopping esse produtinho aqui tem. Às vezes eu pagava um pouco mais do que eu tinha vendido, mas mandava o produto, falava, não, beleza, agora eu já entendi. Porque às vezes eu anunciava, no Mercado Livre tinha muito isso, sem ter o produto ali, anunciava, corria lá na lojinha do centro, toda cidade tem, maravilhas do não sei o que lá, sim, mundo das utilidades. Eu falava, eu vou lá, sempre trabalhei com utilidade doméstica, assim, decoração, eu vou lá e desenrolo, alguma coisa eu faço. Né? Então, cara, eu tinha muito produto, né? Porque não tinha. Na época, no Mercado Livre, hoje dá para fazer, mas eu não aconselho, porque hoje já
é mais difícil. Antigamente as métricas eram mais brandas, assim, você podia ter mais cancelamento, podia ter mais reclamação. Hoje em dia eles vão apertando bastante. Então, eu acho que para quem está começando hoje tem que ter mais certeza ali do que está fazendo, né? Como tudo vai, né, vai enxugando ali. Então, por muito tempo eu fiz isso. E aí, nesse meio do caminho, quando eu saí, eu lembro até hoje, foi para dezembro, janeiro eu saí, bem, tipo assim, acho que o ano começou no dia... A segunda-feira deu no dia 2, alguma coisa assim, não me recordo exatamente. Mas era no começo de uma semana. E aí foi meu último dia, fui lá, fiz o acerto, tudo. E foi uma liberdade, assim, falei, ai, voltei assim para casa, eu trabalhava em Cajamar, voltei assim na rodovia, eu falei, meu Deus, isso é bom demais, mas agora não tem tempo. Cheguei em casa, deu aquele desespero, eu falei, meu Deus, e agora não tenho tempo. Enfim. E aí, o que aconteceu? Nisso, quando aconteceu, eu falei, cara, eu preciso agora, depende 100% de mim, eu não posso, eu preciso achar outras maneiras. E aí, me surgiu a Amazon. Eu pesquisando, alguém falando de Amazon, na época não tinha conteúdo de Amazon. Até hoje, a gente começou a fazer, hoje você encontra um pouco mais, mas isso 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, não tinha conteúdo de Amazon, nada. Tinha Mercado Livre, né, alguns ali, mas você não achava nada de Amazon. E eu achei um vídeo de um cara mostrando como subir tabela de frete. Eu falei, tá, entendi, porque antigamente na Amazon não tinha alguns planos, alguns modelos logísticos que tem hoje, tipo coleta, essas coisas. E eu, tá, entendi isso aqui, legal. Então, fui lá, fui pesquisando, entendi que tem que fazer a conta, fiz a conta. Subi meu primeiro produto, coloquei, meio que sem entender muito bem como funcionava, meio que no instinto ali mesmo. Falei, vou entendendo aqui. Eu sempre fui meio que, tipo assim, vou fazendo. Fuçadora. Vou fazendo e no caminho eu vou desenrolando, vou ajustando ali. Porque se eu não fizer isso, eu sei que não vai pra frente. Se eu ficar esperando o melhor momento, nunca vai. Então eu falei assim, tá, vou jogar aqui, vou ver o que dá. Fiz isso. Na época não tinha muita opção de marketplace, era Mercado Livre, aí tinha a Amazon, que era bem devagar assim. Eu não lembro de outro, né? Devia ter Americanas, essas coisas, mas precisava já ter um número de vendas, alguma coisa assim. Não podia ser MEI, na realidade, na época. Aí eu falei, bom, vou na Amazon aqui porque é o que está mais facilitado. E foi assim, Gustavo, coloquei o produto, eu juro, na mesma semana. E assim, no Mercado Livre eu ralava, eu fazia título, eu não sei o quê. Vendia, mas você tinha que estar ali mexendo o tempo inteiro. Mexendo nisso, mexendo naquilo. Na mesma semana, pum, pingou venda. Eu falei, uai, um produto que eu coloquei só. Até hoje eu lembro, era um porta-talher de bambu. Aí você dá aquela coçada no olho, fala, será que é isso mesmo? F5, pra ver se não volta pro zero, essa venda não some. Ué. Exatamente. Aí caiu venda, eu lembro até hoje, caiu um e-mail, que era logística própria, caiu um e-mail, não é você vendeu, você vendeu no Mercado Livre, como é que é o da notificação de venda, alguma coisa assim. Eu olhei assim, aí é um monte de coisa escrita, aí eu lembro que eu fiquei olhando, eu falei, não, mas... Aí entrei lá no computador, aí eu olhei, eu falei, gente, caiu venda mesmo, o que eu faço agora? Eu lembro até hoje, eu falei, e agora? Aí eu fui desenrolando, falei, tá, entendi, tem que fazer etiqueta e tal, e eu fui entendendo o processo, né? Eu falei, gente, legal, eu tinha um produto, coloquei um produto, foi saindo venda. Falei, então, se eu trouxer mais produtos, teoricamente, fui entendendo questão de precificação, porque ele mostrava lá quanto sobrou para mim. Na primeira venda, eu empatei, porque, na real, eu acho que eu ainda tinha um prejuízo pouco, mas empatei ali. Eu falei, tá, entendi, subi preço. Aí eu fui começando a entender, né, o processo ali. Aí eu falei, cara, se eu trouxer mais produtos, vou tender a vender mais ali, né? Então, foi o que eu fui colocando. Fui pegando alguns produtinhos que eu já tinha no Mercado Livre e jogando na Amazon. E aí... Coisa que, assim, muito rápido, de 2 meses, o meu volume de vendas na Amazon já estava um pouco melhor, assim, já estava meio que pareado, tinha dia que era mais do que no Mercado Livre. Só que, assim, a relação de esforço dos dois, na Amazon era muito menor. Entendi. Entendeu? Então, eu falei assim, não, peraí, isso lá atrás, eu falei assim, aqui eu tô me esforçando menos, tô fazendo mais vendas, aqui eu tenho um puto esforço. Falei, não, então deixa eu voltar meu foco aqui na Amazon e deixa eu entender como que funciona isso daqui. Na época não tinha fulfillment, era só essa logística própria. Só que tinha isso, eu tinha que ficar emitindo etiqueta, eu tinha que ficar... Porque na logística própria, você emite etiqueta tipo, via integrador de etiqueta, sabe? Melhor envio, enfim. Então, eu tinha que emitir etiqueta, tinha que levar no ponto de coleta, tinha que rastrear os pacotes. Então, assim, era muito manual. Sim. Isso quebrava um pouco, porque no Mercado Livre você vai, emitiu ali, entregou, eles cuidam do resto. Sim. Então, isso me desanimava um pouco, né? Mas eu falei, cara, tá dando certo, vou seguir aqui, né? Só que aí, logo, assim, deu uns 6 meses, isso que eu comecei no começo do ano, assim, e eles liberaram o fulfillment. Opa, aí sim. Aí, o que aconteceu? No começo, o fulfillment era só por convite e tal, e eu falei assim,
chamei lá, né? Abri chamado, que a gente ficava fuçando muito ali, eu abri um chamado lá. Aí eles, não, é só por convite, fui, me inscrevi e tal. E aí, bem no comecinho, assim, que eles liberaram, a gente foi chamado. Aí eu falei, agora é a hora. Eu não entendia muito bem, tá? Já estava no do Mercado Livre nessa época, mas mesmo assim estava bem, bem inicial ali. Não entendia muito bem, eu falei, mas vamos mandando. Aí fizemos os primeiros testes, tanto que as primeiras contas eram meio que teste, você mandava, às vezes dava algum erro ou outro, essas coisas assim, sabe? Como eles estavam validando o processo. Só que aí, Gustavo, aí o negócio começou a mudar. Aí, assim, o que a gente vendia antes, tinha que levar, embalar, eu tava mandando para lá, as vendas começavam a sair. Aí foi aquela maravilha. Eu falei, cara, agora eu enriqueci. Eu fiquei. Venci na vida. Só que ele já tinha desenquadrado de MEI. Aí você sabe como funciona. Sim. Começa a vir imposto. Aí você já tem que começar a mudar a sua estratégia, começar a procurar mais produtos. Aí já tinha que. Já não dava mais para ficar comprando tanto aqui de fornecedor de São Paulo, já tinha que pular ali intermediadores para ir direto onde eu conseguia um preço. Mas aí nisso tudo foi se ajustando, né? Então, assim, eu falo que a Amazon é uma grande virada aqui para mim, porque eu não sei se eu tivesse ficado só no Mercado Livre, teria dado certo, mas às vezes eu teria desanimado um pouco. Não falando mal, o Mercado Livre é maravilhoso, a gente vende e tal. Mas eu falo assim, para mim, aquele gás que eu precisava, a Amazon me deu no início, sabe? E foi muito mais motivador vender na Amazon para você do que vender nos outros marketplaces. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, a Amazon é burocrática, é muito burocrática, é chata e tal. Mas, cara, depois que você entendeu ali, você entrou, é muito mais simples você vender. Não tem aquelas barreiras iniciais de primeiras vendas e tudo mais. Então, isso pra mim me encantou, porque, tipo, depois que eu já tinha entendido os processos burocráticos ali, eu falei, tá, então entendi e tal. E aí, outra virada foi o FBA, né? Que foi o Fulfillment, que a gente conseguiu começar a escalar. Então, explica pra galera o que é o FBA aí, porque tem muita gente que talvez não venda na Amazon ainda. Aliás, a gente podia marcar um outro episódio, você dá uma aula de Amazon aí pra galera, o que você acha? Topo demais, vambora. Então. Vamos organizar isso daí. Então dá essa colher de chá pra galera, o que é o FBA? Show. O FBA é o Fulfillment by Amazon. Pra quem é acostumado com o Mercado Livre, enfim, é o full. Basicamente, teoricamente é o full, né? Que hoje, tá? Isso falando de hoje, a gente tá gravando aqui em janeiro de 2024, né? É liberado para quem tá em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, né? Então, se você tá em um desses 3 estados, você consegue trabalhar com o FBA. Só que aí tem um pulo do gato aqui. A gente pode falar isso mais no outro episódio que a gente vai gravar, mas só deixar um spoiler aí. Se você tá em qualquer lugar do Brasil, do mundo, você também consegue fazer isso. Né? Hoje tem os fulfillments particulares, enfim, a gente costuma chamar na Amazon, no linguajar Amazon ali, de prep centers, né? Que foi o que o pessoal usa bastante fora do Brasil. Então, qualquer pessoa pode fazer. Né? Hoje, eu tenho, a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas a gente tem treinamento e tudo, tem muito aluno, mentorado, que não mora em São Paulo, nem Rio, nem Paraná, que vende no FBA, Gustavo. Até pessoas de fora do Brasil. Muito doido isso, né? O quanto hoje a barreira de vender online é muito facilitado, cara. Tem hora que eu paro assim, eu falo, é muito doido isso, né? O quanto que a internet, quando sabe usar ela, pode facilitar, abrir portas, enfim. Mas show, acho que expliquei, né? Isso aí, show, top. Perfeito. Top. E aí você continuou vendendo na Amazon, te motivou mais e o resultado apareceu, normal. Toda vez que você coloca empenho numa coisa, o negócio vem, o resultado vem. E no seu caso, foi assim também. Você não deixa de participar Você deixou de vender nos outros marketplaces ou não? Não deixei. Segue a operação, mas a Amazon que tá dando mais grana, vão socar combustível nela. Exatamente. Não, assim, eu não deixei porque, tipo assim, também é aquela velha história. Não vai postar tudo em um lugar só. Sim. Então, assim, eu continuava nos outros ali, só que assim, na minha mente, até hoje isso é muito claro. Onde você foca, você expande. Sim. Então, assim, não tem como você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Se eu quisesse vender muito bem no Mercado Livre, na Amazon, eu precisaria o quê? De pessoas. Não tem como a gente crescer sem pessoas. Sim. Eu era só uma. Meu foco era só um. Ou eu estava fazendo 100% a Amazon ali, e os outros eu estava, tipo assim, tirava um dia, mexia em um, mexia em outro. Na época eu fiquei só Mercado Livre e Amazon. Por muito tempo foi só Mercado Livre e Amazon. Só que, assim, na Amazon era... Por ser... a gente vai entrar nisso no outro podcast, mas a Amazon tem um modelo hoje que permite você entrar lá e vender de maneira muito rápida, sabe? Então, quando você entra, o que mais acontece é a gente manda para mim, no primeiro dia eu fiz venda, é normal? É normal, porque quando você entende o processo, é rápido. E lá atrás, meio que intuitivamente, eu não entendi, na real, eu joguei lá e na sorte deu certo. Mas eu costumo falar, né, a gente
se a gente está disposto a fazer, né? A gente vai ali e a sorte ajuda, né? A sorte acaba encontrando um caminho ali. Então, foi dando certo, e aí veio o Fulfillment, a gente foi crescendo lá, precisei de um espaço maior, né? Na época já o quarto do meu apartamento não deu, peguei um outro quartinho que tinha, não deu, tava caixa na sala, teve uma época que eu tinha que pular as caixas, estava assim em volta da minha cama, eu tinha que pular as caixas para poder deitar na minha cama, então assim, foi começando a ficar insustentável, mas assim, hoje eu olho para trás, na época era caótico, Gustavo, eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Mas hoje eu olho para trás com o maior carinho e penso, se não fosse aquilo ali, eu não teria crescido. Então, às vezes são umas etapas que a gente tem que passar para ali na frente a gente estar de maneira melhor, sabe? E aí a gota d'água disso foi no final de ano, né? Como eu não sou daqui, sou de Goiás, minha família vem, né? Minha irmã, minha mãe, e elas vieram, só que tava elas lá em casa e caixa pelo meio, e assim, eu fiquei chateada, sabe? A gente não conseguiu curtir, tava aquela coisa... Tava ruim, vamos dizer assim. Pô, sua família vem, aí tá ali caixa, e eu colocando elas para embalar também. Eu falei, vocês vão embalar e me ajudando. Minha irmã organizando lá os negócios para mim. Eu falei, cara, acho que agora é a hora de eu começar a procurar um lugar para mim. Aqui. Só que dá aquele medo, aí vem o medo de novo. Então, isso é legal pra gente sempre deixar claro, porque às vezes tem muita gente que tá começando e fala assim, putz, tô com medo. Cara, é super normal. Aí veio o medo de novo. Falei, e agora? Eu saio daqui, agora eu tô começando a ver um pouco de dinheiro, já tô tirando um salário pra mim na época. E aí você olha e fala assim, cara, mas e se eu não sair do apartamento? Olha o tanto de dinheiro que sobra pra mim. Pra que eu vou sair? Só que aí você não tem qualidade de vida. Aí onde o negócio começa a se tornar insatisfatório. Mas aí também a pessoa tem que entender que você está num apartamento e você está vivendo ali no meio do seu estoque, aquilo ali é um gargalo para você. Porque, assim, para você crescer, você vai ter que testar novos produtos, você vai precisar de mais espaço, não tem jeito. O espaço é um gargalo numa operação. Logística é tudo, né? Infelizmente, se a gente falar assim, dá para você crescer, dá. Hoje, com Fulfillment, dá para você fazer muita coisa. Dá para você atingir números muito bons trabalhando no seu apartamento, da sua casa, enfim. Mas se você quiser crescer mais ainda e profissionalizar, porque na época, o que pegou também? Eu precisava já de uma pessoa para pelo menos ficar embalando essas coisas. Como que eu ia colocar uma pessoa de fora dentro da minha casa, dentro do meu apartamento? Não tinha como. Eu pensei várias vezes. Eu falei assim, não, mas se for uma pessoa gente boa... Mas eu falei, mas não dá, cara, mistura demais. E eu falei assim, como que eu faço? Ou eu fico aqui para sempre assim, a empresa 100% dependente de mim. Se eu quiser fazer uma viagem, eu não consigo, porque para tudo. Se eu adoecer... Aí eu adoeci, teve uma época que eu comecei a adoecer, fiquei uns 15 dias ruim, gripada, imunidade baixa. E aí meio que não conseguia fazer as coisas direito. Eu falei, cara, realmente isso aqui não é vida. E aí onde o jogo muda, hoje eu costumo falar muito isso. Chega uma hora que não é mais sobre vender. Vender você já sabe. É sobre como que eu vou fazer agora para o negócio começar a se tornar um pouco mais estruturado, né? Então, eu falei assim, mesmo com medo, eu falei assim, eu preciso encarar essa daqui e assumir esse risco aí. Então, quando eu cheguei, eu fico lembrando, eu chegando em São Paulo, assustada, aquela coisa, a gente até, menina da Porteira, lá do interior de Goiás, chega em São Paulo, aquela coisa, que São Paulo é outra vida, né? Sim. Não tem como falar. Só quem é de outro estado e vem pra cá sabe o que eu tô falando. Assim, é outra loucura. Até quem é do interior de São Paulo, sou de Jundiaí hoje, é totalmente diferente. Então, já cheguei assustada. Aí, logo, tô empreendendo, tal, larguei meu emprego. Aí, eu olho para trás e falo, cara, como que eu fiz isso? Aí, depois, já alugando um lugar. Então, assim, cada vez que vai acontecendo isso, e eu vou olhando para trás, eu falo assim, meu Deus, quem que é essa doida, sabe? Sabe, meio que passa um filme, assim, na cabeça. Mas é isso, cara. Eu acho que empreender, quando a gente... ter coragem o tempo todo. Não tem como. E olha só que legal. Igual você falou, faz total sentido. Chega num ponto que vender não é mais uma dificuldade. Você ter grana para bancar produto passa a ser sua dificuldade, espaço passa a ser sua dificuldade. E imagina a pessoa que está nesse momento que você viveu. Olha, eu estou no limite do meu apartamento, eu estou vivendo, só que assim, eu vou ter que assumir um aluguel de uns 3, 4 mil, talvez 2 mil, dependendo da região, e falar, pô, é dinheiro que eu vou ter que tirar do meu bolso para bancar até eu aumentar meu volume. Só que como vender não é mais um problema, você começa a ver que tem outras formas, tem outros parafusos que precisam ser apertados. Por exemplo, a partir do momento que você está num galpão com uma logística melhor, com uma estrutura maior, você tem que pagar um aluguel, mas você está mais organizado e você pode, inclusive, ver
se você não consegue, ao invés de ganhar mais dinheiro ao vender, ganhar mais dinheiro economizando. Porque pensa o seguinte, ó, vamos colocar aqui um exemplo. Um produto que você venda por R$1,20 e custa R$1. Cada vez que você vende um produto, você ganhou 20 centavos, beleza? Sim. Então você tem que vender 5 produtos para ganhar R$1. Agora pensa o seguinte, e se você economizar R$1 na sua operação? No seu custo fixo, por exemplo. Se você conseguir comprar mais barato um pouquinho, se você conseguir economizar na energia, na água, se você conseguir negociar melhor algum outro custo fixo com o sistema, com alguma, sei lá, você pode pensar em embalagem. Tem muita gente que, a embalagem é um gasto, mas é um gasto necessário. Concordo plenamente e também as pessoas têm que concordar que pode sempre dar uma economizada na embalagem de alguma maneira, entendeu? Eu lembro que eu fiquei catando papelão no mercado muito tempo, mas muito tempo mesmo. E não tem problema de falar isso. Catava papelão, abria as caixas, colocava no canto lá e beleza. No começo de tudo, eu lembro que eu fui lá no Rodrigo, amigo meu, e falei assim, cara, faz o seguinte... dá um pouco de papelão. Você tem plástico bolha aí? Comecei com esteirinha com ele, que ele fabrica. Falei, eu vou pegar a esteirinha, você dá um tanto de plástico bolha, dá um rolo de fita, que eu vou me virar aqui. E ele falou, não, tranquilo, você vai comprar aqui, ó, 10 esteirinhas, dessa aqui, beleza. Ele já deu cortadas os bolhas, falou, tá tudo aqui, um bolão, jogou tudo numa caixa de papelão, falou, tá, leva embora, você se vira. E ainda mas era um trabalho danado isso aí, ó. A gente pegava uma caixona de papelão grande, tinha o esquema certo de cortar ela, fazia uns vincos para dobrar ela, para embalar um nicho, que eu vendo o nicho de criança, e com o que sobrava embalava uma esteirinha. Meu, essa época... é gostoso de lembrar porque você tem história para contar, mas foi sofrido. Mas faz parte do crescimento, é importante. Igual você também contou, quantas vezes você passou aí, quantas decisões, quantas noites sem dormir para você conseguir tomar essa decisão. E olha só, se você tivesse ficado com medo e não tomado essa decisão, e você ia estar no CLT até hoje lá, travada, igual muita gente que está ouvindo a gente está no CLT travada. Ai meu Deus, como é que eu faço para sair disso aqui? E não tem segredo. Coragem. Coragem e dedicação. Não tem como. É como se diz, né? Aquela frase, sangue nos olhos. Porque você realmente tem que fazer como se não... o pessoal chama queimar a ponte, né? Sim, tem que queimar a ponte para não ter como voltar. Tem que queimar. Porque eu falava assim, no meu caso ainda era pior. Que eu falava assim, cara, se isso aqui não der certo, eu vou ter que voltar para Goiás. E aí entra um pouquinho da vergonha. Vou voltar, galera. Pô, não deu certo, né? Tipo assim, querendo ou não, porque eu falava assim, vou sair daqui, eu vou pra São Paulo e... Sabe, aquela coisa assim, eu era bem mais nova, então eu vou pra São Paulo e vou viver minha vida lá, né? Pra São Paulo e tal. E aí você volta, tipo... não deu. Então eu falo, cara, eu não tenho outra opção. E aí você falando isso aí, eu lembrei também, cara, quantas vezes, até hoje, tá? Eu não... Isso já tem um tempo que a gente tá vendendo, a gente já tá com a operação maior e tal, mas até hoje a gente não nega caixa, não. Vai no supermercado, vai no... Dica aí para quem tiver... Não é publi não aqui, hein? Não é public não, sabe? Mas para quem tiver aquelas casas de construção, aquelas lojas de material de construção, isso, tudo. Cara, tem bastante. Pelo menos lá na minha região tem muito. Vai lá e pega caixa pra caramba e usa, porque tudo é o que você tá falando, tudo é safe, tudo é economia ali pra sua empresa. Então, tipo, hoje a gente compra caixa, mas sempre tá pegando ali. Então, isso aí nunca pode parar. Eu acho que tudo que for... como gestor de negócio, você tem que procurar sempre estar fazendo melhorias, mas também tá economizando ali, lógico, dentro do possível, né? E você falando, engraçado, você falando do corte, esses dias, aí a minha primeira funcionária que eu trouxe para trabalhar comigo foi minha irmã. E quando ela veio, eu, tipo assim, mente de sempre economizar em tudo, ela ia fazer os negócios, eu falava assim, aí essa caixa aqui você vai cortar, e você vai fazer os vincos, você vai fazer... Ela, não, mas isso não é possível. Eu falei, eu vou te ensinar a fazer caixa. E eu ensinava ela a fazer umas caixas horríveis. Eu falei, não, tá ruim, mas a outra você vai melhorando. Aí um dia eu resolvi abrir a mão, eu falei, eu vou comprar umas caixas pra empresa. Menina, acho que foi... Ela chegou às caixas, ela abraçava as caixas. Foi o dia mais feliz da vida dela. Que eu resolvi abrir a mão e comprar umas caixas. Mas por quê? Eu falava assim, cara, se eu tirar essa grana aqui das caixas agora, não é a hora, porque eu posso investir em produto, né? Então, a gente ia dando ali... Chega uma hora que a economia passa a ser uma economia burra, que aí você fala assim, pô, ela tá demorando demais, porque ela demorava muito fazendo. Demora. E eu fazia um pouco mais rápido, tinha um pouco mais de agilidade, porque eu já tava um tempo fazendo. Eu falei, só que ela tá demorando tanto, que aí já começou a ser uma economia burra, porque o tempo dela
também era a hora, né? Eu falei, não, então agora já é... Mas demora, não é tão simples entender isso. Demora um pouco a entender isso. Eu falei, cara, isso aí tá dando loucura. Elas fazem umas caixas horrorosas, aí chega um trem lá no cliente horrível, né? Então você começa a colocar na balança. Mas, assim, resumindo, essa foi a história aí desde o começo, né? E aí, voltando um pouquinho no que eu falei de coragem e tudo, não para, Gustavo. Agora, a gente, no fim do ano, eu tava já em um espaço que já ficou pequeno. A gente mudou para o primeiro espaço depois que eu saí do apartamento. Deu um ano, ficou pequeno, eram uns 60 metros quadrados. Fui para o espaço, no começo do ano passado, de 160. Falei, cara, aqui vai dar para eu crescer, vai dar para eu ficar. Agora eu não saio daqui tão cedo. Aí ficou pequeno de novo, isso no começo do ano passado, 2023. Ficou pequeno de novo. Deu o final do ano, eu precisava contratar, precisava estruturar a empresa, porque lá já estava no nível que as meninas não estavam conseguindo andar. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Ou eu fico aqui, fico estagnada, sem conseguir crescer muito e sem qualidade que a gente falou, agora não é mais sobre vender. Qualidade, cultura da empresa, o pessoal ter um meio ali de andar mesmo, não estava dando para andar na empresa. Tipo assim, elas iam tirar o horário de almoço, eu tive que encher a cozinha de caixa e não tinha nem mesa. Então, cada uma na sua mesa ali. Eu falei, cara, também não dá para crescer assim. Aí encaramos ali outro, vamos agora para um espaço maior. Aí agora a gente foi em dezembro, mês passado, né? A gente foi para um galpão agora de 400 metros e tal. Então, já dá aquele gelo de novo. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas, assim, com a confiança de que eu vou trabalhar e tudo vai dar certo, né? Mas é algo que não passa. E agora eu falei de novo, agora que eu vou ficar até, que agora aqui dá para crescer bastante. Mas, né, a gente nunca sabe, dia de manhã a gente vai trabalhar bastante e se precisar a gente vai... lógico, eu acho que chega num certo nível você tem que começar a otimizar bastante, porque também não dá para você crescer infinitamente. Muitas vezes dá para você ir enxugando ali bastante e tal. Mas agora vai dar para crescer bem e tudo mais, estruturar um pouco mais, já ter um pouco mais de paz também, né, sem tanta caixa, porque eu sou muito agoniada com isso, sabe, ambiente de trabalho. Para mim, eu acho que chega um momento que, se você não começar a organizar isso também, você não tem qualidade ali, funcionário não tem qualidade, você não consegue se concentrar, né? Então, eu falei, cara, eu preciso me organizar aqui para que a gente cresça também sustentável, né? Sim, uma empresa não é só o estoque, né? A gente precisa de outros ambientes ali para você proporcionar uma cultura. O cara precisa ter um ambiente mínimo para ele almoçar também ali, senão, daqui a pouco você forma alguém que tá bom, já ele pula, vai pro seu concorrente com todo o conhecimento que você entregou para ele. No começo, quando você traz um funcionário, a empresa investe nele com conhecimento da operação do dia a dia. Depois de um tempo, ele já adquire conhecimento, aí ele passa a entregar com rendimento para você, entrega mais coisas. Então, se você não oferecer o mínimo para essa pessoa, ele vai procurar outro lugar. E pela experiência que ele tem, a chance dele ir para um concorrente vai grande. A gente sabe quanta gente vende hoje. A gente tava conversando mais cedo, lá no seu bairro, lá, quanta gente que não vende. A gente tava falando, na rua de cima, na rua de baixo, tá entupido, empesteou. Tem muita gente. É porque hoje é um negócio que é muito simples. A barreira de entrada é muito pequena hoje, né? É muito baixa. O pessoal, às vezes, muita gente chega para mim e fala assim, aí já voltando um pouquinho agora para a área de treinamentos, né? A gente acabou se especializando, foi tendo resultado na Amazon, aí conversa vai, conversa vem, aparece sabe que você vende na Amazon, me ensina, tal, porque a Amazon era muito assim. Então, a gente começou a criar também a parte de conteúdo, de estrutura para ensinar a vender na Amazon, para ensinar a Amazon, né? Porque a Amazon eu falo que é um mundo... É um mundo à parte. É um mundo à parte, é uma loucura. E aí, muita gente, hoje, uma objeção que muita gente chega aqui quando não sabe de nada mas eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter um curso, eu preciso saber de alguma coisa. Fala, não, olha, para começar a vender online, você precisa estar disposto. Né? Obviamente que se você... Faculdade não tem, nunca vai precisar. Mas se você quer ter cortar um caminho, hoje tem curso, tem vídeo no YouTube, tem tudo. Então, assim, cara, tem que estudar. Porque, como a gente falou, a Amazon é um mundo à parte. É uma loucura, né? Eu acho no episódio que a gente vai fazer. Então, a gente vai entrar mais nisso. Mas, assim, hoje, o cara que vem com a cabeça de Mercado Livre, Gustavo, ele sofre na Amazon. Não dá certo. Não dá. Não dá, porque o Mercado Livre, ele tem outro tipo, por mais que agora ele tá querendo, tá mudando algumas coisas, tá ficando, entre aspas, um pouco mais parecido com a Amazon, mas ainda assim não é 100% parecido, é uma outra forma de se trabalhar, né? Então, são outras estratégias e tudo, e na Amazon já é um mundo totalmente diferente. E como é que você ajuda a galera hoje? Que tipo de programa? Você tem curso gravado, mentoria? Legal. Hoje a gente tem, primeiro ali, né, a forma mais simples da pessoa começar pelo nosso canal do YouTube. Então, Como é que é o toda canal? semana... Fala aí.
Ariadne Souza. Ariadne Souza. Não tem muito segredo. Pra quem não sabe, a Ariadne acho que vai estar no episódio, coloca, né? Depois eu O falo nome, pro editor colocar aqui no vídeo aqui também. E quem tiver no Spotify, vai estar na descrição. Perfeito. Porque o nome é um pouquinho diferente, mas não vai ter erro, não. Vocês vão achar. Acho que se você jogar lá, meio que não vai ter ninguém com esse nome no YouTube. Então, primeira coisa lá no YouTube, porque é muito conteúdo lá gratuito. Quem quer começar, pô, lá a gente... meio que uma escola mesmo. Só que o YouTube, o que acontece? Que eu sempre falo para as pessoas. O YouTube, você vai ter conteúdo ali, mas você vai ter que ter um certo nível de conhecimento e tudo para você ir entendendo o que assistir, o que não assistir, porque ali acaba que não está estruturado, né? Então, para quem já quer pular uma etapa e tudo mais, nós temos o treinamento, né? Que aí já vem, às vezes fala, pô, Ari, geralmente o pessoal que já vende no Mercado Livre, Ari, eu quero aprender mais rápido. Opa, vai pro treinamento, porque você geralmente já tem uma renda, já tá fazendo negócio, quando você já tem produtos, ou seja, é muito mais rápido você adquirir um conhecimento ali, que, cara, geralmente a grande maioria retorna pra gente em um mês, se paga, e você fica ali com aquilo ali, né, pra sempre. Isso é até legal falar, ô Gustavo, hoje, até pra quem tá assistindo aí, a última vez que a Amazon divulgou um resultado foi no meio do ano passado, em um evento que ela fez, de número de vendedores da Amazon. Você sabe mais ou menos quantos que tinha? Não sei se você já ouviu essa métrica. Ah, pra mim, tô na cabeça o número de 50 milhões, alguma coisa assim. 50 mil. 50 mil, desculpa, 50 mil. Exatamente, 50 mil. Ou seja, 50 mil vendedores na Amazon, agora já tá mais, né? Porque era no meio do ano passado, mas eu não tenho a informação aqui atualizada. Mas 50 mil, enquanto no Mercado Livre tinha, tipo, sei lá, milhões, mais de 2 milhões, alguma coisa assim. Não sei o numeral certo. Ou seja... é mais burocrático, mas olha o quanto tem mais oportunidades. Eu acho que só o fato de ser mais burocrático já tira toda aquela galera que na primeira dificuldade desiste, entendeu? Sim. Então, se você enfrentar a primeira dificuldade, você já venceu uma galera absurda já. Sim, hoje, pra você ter uma noção, isso eu tô falando que não é pra desanimar ninguém, não. É pra você enxergar o lado positivo. Sim. Às vezes o pessoal fala assim, putz, é burocrático, eu não vou. Não, enxerga como lado positivo. É burocrático, eu vou porque tem menos concorrência. Ainda bem que é. Sim, porque hoje, para abrir a conta, às vezes o pessoal enfrenta algumas barreiras. Você tem que ter toda uma documentação, você tem que comprovar, você faz uma videochamada, né? Então, você tem que fazer uma videochamada ali para a pessoa te ver, ou já seja... tem que pôr cartão de crédito lá. Ou cartão de crédito, ou seja, são formas de já meio que separar ali realmente quem quer e quem não quer, porque o cara que às vezes só quer fazer... Porque não acontece, às vezes em outros marketplaces, golpes... Enfim, gente que está vendendo coisa, que está querendo passar a perna. Cara, na Amazon é difícil, porque o cara tem que estar muito disposto, sabe? Porque senão não vai. Então, assim, hoje eu falo, se você quer começar ali de maneira séria, tá pronto, já tem, querendo ou não, ali um nível de consciência maior, na Amazon você vai ter resultados um pouco mais rápidos, sabe? Mas é mais burocrático. Então, assim, hoje a gente já facilita isso via treinamento, né? Nós temos também mentorias, enfim, mas isso já é um programa, geralmente a gente já faz com o pessoal que já tem um certo nível de vendas, que quer mais questão de escala. Quem está começando, eu sempre falo, cara, vai no conteúdo gratuito ali, tem muita coisa que vai te ajudar, vai abrir a sua mente, porque também não adianta você falar assim, ó, vou adquirir um treinamento ali, você não sabe nem o que é a Amazon, você não sabe nem o que pode fazer ali. É legal você já ter um certo nível de conhecimento ali, para depois você falar assim, não, entendi, é isso que eu quero, estou disposto a assumir isso aqui para minha vida, e aí sim, adquire um treinamento ali, primeiro mês, se você tiver um caixa ali para investir, porque tem isso também, né, Gustavo? Hoje tem muita gente vendendo facilidade aí na internet, colocando que é só você começar ali com qualquer valor que você vai estar milionário da noite pro dia, que não é tão simples assim, gente. Gente, não tem como empresa, você tem que ter grana para investir. Isso eu tô falando para você crescer. Você também vende? Não, esse aí eu não vendo, não. Esse aí eu deixo para outras pessoas. Essa questão da se alguém pegar a referência vai saber, né, Gustavo? Mas é algo complicado, porque hoje tem muita gente que está vendendo uma facilidade ali, gente, que se você tiver um mínimo de esperteza, você vai falar, cara, não é tão simples assim. Porque se for, você concorda comigo que todo mundo sair dos empregos e ia viver disso. Sabe? Não é tão simples assim. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter um caixa ali. E eu não falo nem para começar, você pode começar com qualquer valor. Se você tem R$500, você começa. Mas é ilusão, e é isso que as pessoas estão sendo enganadas hoje em dia, que você vai começar com R$500 mil e da noite pro dia até o fim do ano você vai estar rico, milionário. Não vai, gente, não vai. Sabe? Você tem que ter uma grana. Você tem empresa, você vende. Não tem que investir. Para te retornar, você tem que ter um investimento. É claro. Claro. Não é matemática, não é mágica. Sim. Né? Você vai colocar 500, vai sair 1 milhão. Exatamente. Então, assim, hoje é muito complicado essa questão, Gustavo, que muita gente chega para mim, Ari, me ajuda, quero escalar minhas vendas. Aí eu falo assim, tá, o que você já vende? Vendo R$1.000 por mês. Eu falei, não, então você não quer escalar, você quer aprender.
Porque a primeira etapa é você aprender, e aí hoje em dia está sendo muito confundido isso. Eu quero escalar. Como assim? Escalar o quê? Escalar R$1.000? Quanto que é escalar R$1.000? Pô, você passou a vender 5, você escalou. Concorda? Então, eu sempre falo para todo mundo, eu sempre bato mesmo nessa tecla. Gente, primeiro é aprender. Eu vou te falar a verdade que a gente vai escalar esse ano. Até então, eu estava aprendendo e a gente vai aprendendo e passando conhecimento, tudo junto ali. Mas eu estava aprendendo, crescendo e tudo. Esse ano, eu fiz 2 semanas para trás, eu fiz uma imersão que eu chamei de imersão Acelera a Amazon. Bem no dia 6 de janeiro. Foi 12 horas de imersão. A gente começou 9 da manhã e terminou 9 da noite. E lá eu falei uma coisa pro pessoal, estudando muito sobre metas, essas coisas começo de ano. E a gente tem que definir um tema pro ano. Um tema. Meu tema esse ano vai ser, sei lá, aprendizado. Então, tudo que você fizer no seu ano, você vai se perguntar, isso tá dentro do meu tema do ano? Tá. Então, show de bola. Tá dentro do meu tema do ano? Não tá. Então, você definiu, se não tá, você corta. Porque aí você tem foco, né? E o tema desse ano meu era escala. Então, eu falei, cara, esse ano sim. Então, tudo que a gente está fazendo esse ano, o fato de a gente mudar para uma empresa maior, o fato de estar contratando, de estar... Eu estava até conversando um pouco com o Gustavo, de estar delegando mais, é voltado para isso. Mas olha o tanto de coisa que a gente teve que ir crescendo para poder agora estar numa preparação, me sentir preparada mentalmente, psicologicamente, tudo para poder fazer isso, né? Então, hoje... Por isso que eu falo, hoje tem que tomar muito cuidado com quem escuta, com quem acompanha, porque o pessoal hoje em dia, muita gente vendendo dificuldade para vender facilidade, e muita gente só vendendo facilidade como se fosse as 1000 maravilhas, né? Assim, fosse colocar R$500, R$1.000 e você fosse virar um milionário da noite pro dia. Não é assim, né? Exatamente. Enfim, tem muita gente que vende a facilidade porque tem muita gente que busca facilidade. Então, a pessoa realmente não quer enfrentar as dores do crescimento. E a gente sabe que crescer dói, não tem jeito. E faz parte do processo. E é assim mesmo. Puta, show de bola, Ari. Muito obrigado pela presença aí. Deixa a sua... Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? YouTube, Ariadne Souza, né? Tá. No Instagram é Ariadne também, .sou. Ariadne.sou. Sou, né? E as 2 redes sociais principais são essas hoje, né? Então, pode encontrar a gente lá. Sempre tá lá no YouTube, se inscreve, que tem vídeo toda semana. Então, a gente rala bastante ali para manter a constância, né? Para não... Eu tava até falando isso com o Gustavo, é difícil manter a constância, mas, cara, tem que estar ali sempre. Então, inclusive, hoje sai vídeo. Então, quem... que top. Hoje sai... não vai ser no dia do podcast, mas o dia que eu tô gravando aqui sai vídeo hoje. Então, a gente tá sempre colocando vídeos. E no Instagram também, sempre vendo ali no Instagram dia a dia. Aí a gente mostra o bastidor da empresa, dá algumas dicas ali, abre caixinha, sabe? Aquelas coisas mesmo ali para poder tá sempre comunicando com o pessoal e mostrando, né? Que realmente a gente vive do que... Dá para o pessoal ver que você realmente vende ou você é guru? Eita, será? Não, a gente vê. Esses dias teve um rapaz que chegou lá para mim e falou assim... Você tem operação mesmo? Porque você não me mostra? Aí eu fui olhar e tinha começado a me seguir no dia. Eu falei, mas você começou a me seguir hoje? Como que você fala um trem desse? Aí ele, é mesmo, desculpa. Aí eu peguei, mandei um vídeo brincando com ele. Eu falei, olha aí minha operação aí, né? Eu fiz assim. Eu falei, mas não me preocupa não. Aqui a gente não vive do que realmente fala. Não é o contrário, não. Ele, não, legal, tal, não sei o quê. É isso aí, tá vendo? Engraçado. Cara doido, né? Não tem jeito. Bom, é isso aí. Poxa, de novo, muito obrigado pela presença aí. Enriquecedor demais o pessoal saber da sua história, para o pessoal ver que, cara, nem tudo são flores, tem espinho no meio do caminho, mas precisa saber que o espinho no meio do caminho faz parte do processo de aprendizado. E o mais importante é que quem quiser aprender sobre a Amazon, uma puta de uma referência aqui, ó. Conteúdo gratuito, conteúdo para quem está começando, conteúdo para quem já vende bastante e quer vender ainda mais, então tá em boas mãos aqui. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço, Gustavo. E lembrando aqui, foi bom você ter falado isso, recentemente a Amazon chamou alguns mentores que aplicavam e tinham bons resultados, chamou para ser embaixadores da marca Amazon lá dentro. Então, para vendedores, né? E eu fui uma dessas que eles chamaram, então foram, acho que 3, 4 ali. Então, hoje, realmente, a gente chega ali fazendo um bom conteúdo, aplicando, trazendo realmente o que é a verdade, vivendo aquilo que a própria Amazon reconheceu isso. Então, eu fico muito feliz em falar isso, né? Algo que veio da parte deles, e é um reconhecimento mesmo, né? E, tipo assim, isso foi da parte deles para falar, isso aqui é uma chancela nossa que realmente vocês sabem o que estão falando, vocês estão embasados aqui com a gente, tá no fit ali do que realmente a plataforma entrega. Então, hoje, além de ser mentor, né, a Amazon, a gente também é embaixador aí da marca Amazon para vendedores. Então, olha que top, isso realmente atesta o bom trabalho que você vem fazendo.
fazendo. Parabéns, top demais. Obrigada, viu, Gustavo? Obrigada aí a todo mundo que assistiu, pelo convite também, obrigada aí. Muito bom estar aqui. E é isso, a gente vai gravar mais outro podcast mais pra frente. Você já aí. tá de compromisso, tá marcado um podcast só para ensinar a galera um pouco sobre a Amazon, beleza? Bora, vamos sim. Fez a promessa no ar que não dá. E o editor não vai cortar essa parte. Então ela tá com compromisso assumido aqui, ó. Mas para isso a galera tem que se inscrever, se alguém estiver aqui assistindo, tiver inscrito no podcast, e ativar as notificações, porque senão vai perder. E também tem que se inscrever lá no canal Ariadne Souza lá, beleza? É isso aí. Show de bola. Perfeito. Valeu, galera. Se você ainda não conhece o Avante Pro, entra no site avantepro.com.br. Você vai ver todos os marketplaces atendidos pelo Avante Pro. Inclusive, tem várias ferramentas gratuitas que você pode utilizar lá. E você que está no nível de dar mais escala para o seu negócio, você precisa achar mais produto com mais velocidade. O produto principal, especial para você, é o Avante Pro Black. E até 28 de fevereiro de 2024, este QR Code aqui da tela e na descrição tem aqui, pessoal do YouTube, do Spotify está na descrição, 2 meses gratuitos para você testar a ferramenta sem nenhum tipo de vínculo, não precisa passar cartão, nada, é só entrar lá, acessar a plataforma, vincular na sua conta e sair usando na hora, beleza? Show de bola, galera, muito obrigado, até o próximo episódio, valeu! Cool.